Shalom Ubrahá, a paz e a bênção, coisas desejáveis, presente dos céus. Ferve o meu coração, amados, de coisas boas, porque todos nós que pertencemos à congregação amada do Senhor, temos a consciência daquilo que somos nas mãos de Deus. Temos a lembrança das benditas palavras do Messias. Aqueles que crerem em mim, rios de águas vivas correrão do seu interior e correm para a vida eterna. E o texto de nossa meditação para esta mensagem está em Jeremias 2,13. E o título desta mensagem que preparei para vocês é Águas que saram. Águas que saram à tua disposição. Mas vamos prestar atenção no texto de Jeremias 2,13. Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. Olha, é Deus falando. E cavaram cisternas rotas que não retêm a água. Dois males que cometeu o meu povo. Como estaria o coração de Deus nosso Pai quando pronunciou estas palavras para repreender o povo que ele criou, que ele formou para a sua glória? Agora vamos meditar. O que é um manancial? As águas que caem dos céus, penetrando nas profundezas, nas profundidades da terra, passando por camadas, inclusive de rochas, até que no profundo da terra, estas águas encontram um espaço impermeável e ali se ajuntam estas águas filtradas nas rochas e que, pela graça de Deus, estarão sempre à disposição de todos aqueles que têm fome e sede de justiça, aqueles que têm sede, porque está escrito, bem-aventurados os tais, porque serão saciados. Cisterna também é uma fonte de água, mas uma enorme diferença do manancial. Manancial é uma quantidade imensa de águas cristalinas que pode satisfazer uma cidade, um país. E as cisternas são pequenos poços. Agora existe uma enorme diferença. O manancial é invisível aos olhos do homem. E a cisterna também é uma coisa boa. Também fornece água. A cisterna é visível, está exposta, fica sujeita a ser contaminada, tão diferente do manancial. E as promessas que temos de Deus através da sua palavra nos dá a certeza de que quando a sua palavra rege nossas vidas, a linha de nosso raciocínio, nosso pensamento, nossas ações, isso se cumprirá aquilo que Jesus disse. Aqueles que crerem em mim farão as mesmas obras que eu faço, e há maiores ainda, porque eu vou para o Pai. Agora, amados, meditemos nisso. Fazer aquilo que Jesus fez, por estar em suas palavras regendo a nossa vida, é importante meditar nisso, porque águas que saram. Vamos nos lembrar, amados, de alguma coisa importante que está em Gênesis, e diz que saía um grande rio que cortava o paraíso, o Éden. E quando o limite desta terra, o paraíso, terminava, este grande rio se dividia em 4 braços. E o primeiro braço, o primeiro rio desta divisão, leva o nome de Pison. E Pison significa que flui graciosamente. Um rio caudaloso que flui, que toma uma direção e passa a banhar uma terra
que é chamada de Havilá. E Havilá significa, a princípio, deserto arenoso. Agora presta atenção. Havilá é traduzido como deserto arenoso. Porém, preste atenção, as águas do Pison, este rio que flui graciosamente, banha esta terra, deserto arenoso. E há registro na Bíblia Sagrada que, mesmo sendo um deserto arenoso, fica registrado que no interior deste deserto arenoso tem riquezas, pedras preciosíssimas, ouro de boa qualidade, mas a terra é deserto. E o retrato de um deserto é aquilo que não tem nada. Só que esta terra, deserto arenoso, que é banhada pelo rio Pison, que flui graciosamente, faz com que este deserto arenoso deixe de ser um deserto arenoso para levar uma outra interpretação do mesmo nome, Havilá. E a segunda interpretação é que faz crescer, o que significa uma terra fértil. Lembrando que no seu interior permanece pedras preciosíssimas e ouro de boa qualidade. E como nós somos estes rios que fluem graciosamente, como Jesus disse, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, rios de águas vivas correrão do seu interior. E o nosso papel como rios é banhar desertos arenosos e transformá-los em uma terra boa e fértil. Às vezes olhamos o ser humano, um deserto arenoso, parece não ter nada para oferecer à humanidade, mas no seu interior existem tesouros escondidos, capacitação que o Eterno deu ao ser humano, pedras preciosas, ouro de boa qualidade. Basta que este deserto arenoso seja alcançado pelas águas do rio Pison, que te representa. Agora lembremos, amados, Isaías capítulo 31, verso 1. Ai daqueles que vão para o Egito buscar socorro no faraó e se esquecem do seu Deus. Sabe o que isto significa? Pessoas que querem substituir a graça de Deus pelo socorro do homem. Nós encontramos uma situação no Velho Testamento que o rei Salomão, quando ainda debaixo da graça de Deus, criou uma cerimônia para julgar o povo de Israel. 300 soldados que formavam um corredor, 100 de cada lado, 50 no início e no fim deste corredor, cercando o trono do rei Salomão para julgar o povo de Deus. E estes soldados mantinham nessa cerimônia um escudo de ouro batido. Agora preste atenção. O escudo é uma arma defensiva, mas é um metal. O ouro, metal mole, não serve como defesa. Então a cerimônia tinha outro objetivo.
mostrar a santidade de Deus, o recurso que vem de Deus para que o povo de Deus seja julgado, abençoado e protegido pelas bênçãos no juízo de Deus. E no juízo de Deus, a bênção é prosperidade, é saúde, é proteção, é a presença do Eterno para nos fazer descansar, presentes maravilhosos que nos vêm dos céus ao nosso dispor. Mas essa cerimônia permaneceu por muitos anos em Israel, até que, depois da morte de Salomão, os filhos de Salomão desviaram-se da fé, buscaram outros deuses, buscaram socorro em exércitos que não pertenciam ao povo de Israel, inclusive do Egito. E vão é o que a Bíblia nos diz. Vão é o socorro da parte do homem. E então, por causa dos pecados de Jeroboão, Deus mandou juízo contra Israel. E o rei da Síria invadiu Israel e todo o metal nobre, no caso o ouro, foi levado para a Síria. Inclusive os 300 escudos de ouro que Salomão tinha feito. E nós conhecemos aquele ditado, depois da tormenta vem... Não é isso que você pensou. Depois da tormenta vem o balanço, para ver o prejuízo. E agora foi perguntado ao rei, Senhor, e aquela cerimônia que o rei Salomão havia feito para julgar o povo de Israel, com aqueles escudos de ouro? Bem, tudo que não tinha antes, mas majestade, não tem mais ouro em Israel, não tem problema. Vamos fazer a mesma cerimônia com escudos de bronze polido. Brilha tanto que nem ouro. Desce que é, mas não é. E muitas pessoas que perdem a unção do Espírito Santo buscam o socorro do Egito, buscam a sabedoria dos homens, porque deixaram o manancial das águas vivas e buscam recursos em coisas que não podem oferecer segurança. Quando nós confiamos na bendita palavra de Deus, amados, você vai encontrar em 1 João 5,10 que quem a Deus não crê, quem descrê da palavra de Deus, está fazendo de Deus mentiroso. E este é um pecado horrível. É uma evidência de que a pessoa está cometendo o mesmo pecado registrado aqui em Jeremias 2,13. Deixando de lado o manancial de águas vivas para cavar cisternas. O socorro é coisa boa. A cisterna também mata a sede, mas o perigo, por ser algo exposto, de ser uma coisa contaminada, e o que for contaminado, mata. Quando desejamos sermos regidos pela palavra de Deus, o que está escrito aqui em 1 João 5,10, quando estamos permitindo que a palavra venha guiar a linha de raciocínio e que a nossa vida seja regida por aquilo que está escrito, estaremos dando testemunho de que Deus é verdadeiro, que a sua palavra é fiel, que a sua palavra é verdadeira. E por 67 anos de minha vida, eu tenho proclamado, tenho procurado ensinar que Deus não está separado da sua palavra. Se você crê na palavra,
e permite ser regido por aquilo que está escrito, você estará dando testemunho de que Deus é verdadeiro, o que indica, amados, que Deus está sendo honrado e glorificado pelas tuas ações. Isaías capítulo 30, verso 1, nos diz: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que buscam conselho, mas não de mim, para acrescentar pecado em cima de pecado. Amados, buscar conselhos é uma coisa sábia. Mas quando buscamos conselhos das pessoas que evidenciam serem regidas pela palavra de Deus, isso, no princípio, o rei Salomão fez, como lição que o seu pai Davi havia adquirido quando ele escolheu os filhos de Issacar como conselheiros para saber o que fazer. Conforme o primeiro livro de Crônicas, capítulo 12, verso 32, que diz que dos filhos de Issacar, destros na ciência dos tempos para saber o que Israel devia fazer. Eles eram estrategistas. E Davi, como guerreiro, se aliou, trouxe a si conselheiros que conheciam a palavra para aconselhar. Agora preste atenção, olha as palavras do rei Davi. Como a corça anseia por águas correntes, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Eu tenho feito esta pergunta a servos de Deus, porque a corça anseia tanto por águas correntes. E, lamentavelmente, são poucos que conseguiram entender. E isso eu vou te explicar. A corça tem noção de que o cheiro do seu corpo atrai predadores, ursos, leopardos, tigres, lobos. Quantos são os predadores que anseiam encontrar uma corça para se alimentarem? E a corça foi dotada por Deus com uma sabedoria, e esta sabedoria, ela também pode ser transmitida para você. Preste atenção na lição da corça. Sabendo que o cheiro do seu corpo atrai os predadores e ela pressente a perseguição, ela corre com a maior velocidade possível ao encontro das águas correntes. Ela anseia não é para beber água, para matar a sua sede. Pois para matar a sua sede, qualquer cisterna até serviria. Mas então, por que ela anseia águas correntes? Porque mergulhando nas águas correntes, o cheiro do seu corpo vai desaparecer, para que os predadores não a alcancem. E a lição é que as águas que saram, águas do Espírito, quando as palavras de Deus estiverem regendo as nossas vidas, o inimigo não vai nos detectar. Águas do Espírito, mergulhemos profundamente nas águas do Espírito. Tenhamos em nós
o cheiro de Cristo, o perfume de Cristo, que vai impedir que o inimigo te alcance. E o objetivo do inimigo é te confundir, é te destruir, porque ele veio matar, roubar e destruir. Portanto, amados, esta mensagem é para despertar no teu íntimo o desejo de mergulhar constantemente nas águas do Espírito e permitir que as palavras de Deus venham reger a linha de teu raciocínio, tomando consciência de que você, crendo na palavra, cumprir-se-á o que Jesus disse: rios de águas vivas correrão do seu interior. E isto me faz lembrar o rio Pison, que flui graciosamente. E a partir daí, marche em direção aos desertos arenosos, porque o ser humano tem uma riqueza escondida por Deus no seu interior. São características de personalidade que viram à tona toda uma capacitação para ajudar a humanidade. Médicos, enfermeiros, profissionais da saúde, virão à tona todas as riquezas escondidas no coração do homem, que só precisa ser banhado pelas águas do Pison. E você é o rio Pison. Vá cumprir o teu trabalho neste mundo cheio de trevas, mas tem gente boa que não foi orientada, não foi iluminada pela palavra de Deus, e isto é a obra que o Eterno colocou diante de ti como um desafio a ser feito. Isto nos leva a raciocinar. Senhor, eis-me aqui. O que queres que eu faça? E os discípulos, quando ouviram as palavras do Mestre, quando ele lhes ensinava as Escrituras, espontaneamente: Senhor, o que é necessário fazer para realizar as obras de Deus? Agora você já sabe. Uma vez que você, meu irmão, minha querida irmã, foi iluminada, teve os teus olhos espirituais abertos para contemplar a obra que Deus já fez em ti, aquela determinação dos céus, e tu serás como um jardim regado, cujas águas nunca faltam. Você é isso. Você é uma pessoa amada de Deus. Você é a igreja de Deus. Você é o templo do Espírito Santo que habita dentro de ti. Tome consciência de quem você passou a ser depois deste encontro que tivestes com Jesus. Ó Deus, meu Pai, oro por todas estas pessoas que ouviram essa mensagem. E aquilo que pelo tempo nos é impossível de continuar, pela obra do teu Espírito, continue falando ao coração dessa gente, tomando a consciência do que eles são nas tuas mãos. Obrigado, ó Deus, por estas vidas tão preciosas. Obrigado, Senhor, pela boa disposição que eles estão tendo em fazer a tua obra. Sejas tu, ó Deus, honrado e glorificado através destas vidas. Amém.